Neste mundo, as pessoas são divididas em duas categorias, com base em suas habilidades inatas. A primeira categoria é dos guerreiros que lutam com armas como espadas, arcos e lanças. A segunda categoria é dos magos que usam magia para controlar elementos como fogo, terra, água e vento. No entanto, raramente um mago tem a habilidade de controlar o elemento da luz. Aos 10 anos de idade, todas as crianças com habilidades mágicas passam por um teste nacional de atributos, onde sacerdotes usam uma esfera brilhante para revelar o destino da criança. Infelizmente, para um jovem órfão de olhos arregalados chamado Light, ele recebe magia de luz, que é o atributo mais fraco, pois não tem poder ofensivo. Ele fica incrivelmente triste porque sua paixão de infância, Saya, recebeu magia de fogo. Após seu teste de atributo, todos no orfanato, até mesmo Saya, se afastam de Light e ele cresce sozinho, trabalhando como um ceramista de baixo nível para pequenos grupos de caça. No entanto, 5 anos depois, sua sorte muda quando em uma tarde, Light recebe um convite de um dos grupos de caça mais elitistas do mundo, Silverwill. Inicialmente, ele recusa o convite, mas é convencido por sua paixão de infância, Saya, e seu ídolo, o grande mago Agunil, que fazem parte do Silverwill. Logo depois, o grupo entra em uma masmorra escura e ameaçadora, que por acaso é o local de descanso do Rei List. Agunil diz que o objetivo deles é recuperar um artefato de nível S, que é capaz de absorver o poder mágico ao redor e devolvê-lo ao usuário. Durante todo o dia, o grupo explora a masmorra e, ocasionalmente, encontra alguns zumbis esqueléticos que eles derrotam facilmente. Naquela noite, depois que a maioria dos membros do grupo dormiu, Agunil e Light têm uma conversa. Os olhos de Light ficam no grande objeto que Agunil carregou o dia todo, e ele pergunta ao grande mago se é pesado. Agunil explica que é um tanque mágico portátil que pode parecer desajeitado, mas na realidade não é tão pesado. Agunil acrescenta que o tanque mágico é absolutamente necessário para alguém como ele devido à sua baixa capacidade mágica. Ele explica ainda que embora os magos possam usar a transferência mágica, que permite compartilhar a magia de um com o outro, a eficiência de conversão é pobre e cerca de metade da energia é perdida no processo. O tanque mágico portátil continua fornecendo mana mágico para Agunil, para que ele possa usar completamente suas habilidades. Um padre chamado Padre Kutz, que também faz parte da Vontade de Prata, comenta que alguém como Light, que tem uma enorme reserva de poder mágico, nem precisaria de um tanque como aquele. Por outro lado, Agunil confessa a Light que ainda quer alcançar alturas maiores. Isso surpreende Light, pois Agunil já é um sábio com o título de Grande Sábio. Ele mostra seu pensamento simplório e pergunta o que mais Agunil poderia querer. Agunil declara que seu objetivo é se tornar um mago mítico de classificação S e que, para isso, ele absolutamente deve obter o artefato de nível S, o cajado do Rei List. Ele insiste que realizar isso é essencial para ele e está disposto a fazer o que for preciso. À medida que o grupo avança mais fundo na masmorra, os inimigos ficam mais fortes, mas a equipe continua em frente sem hesitar. Eventualmente, eles chegam a um espaço escuro e assustador, que é o local de descanso do Rei List. Agunil aponta para um cajado à frente e diz que é o cajado do Rei Necromante. Por outro lado, Light faz uma observação surpreendente de que não aparecem mais monstros ao longo do caminho, mas a câmara está cheia de incontáveis caixões. De repente, Agunil chama Light, dizendo que agora é a vez dele ajudar na missão. Light, que nunca fez nada importante na vida, fica confuso e surpreso com isso. Agunil então pede calmamente que ele recupere o cajado, mas Light continua olhando chocado e protesta que não há como ele fazer isso. Tentando tranquilizá-lo, Agunil promete que o resto deles o protegerá com todas as suas forças. Light finalmente assente e concorda após um breve momento de hesitação. Ele então avança, sem saber que a partir deste ponto, tudo começará a mudar e ele conhecerá a verdade. Assim que Light pega o cajado, uma figura aterrorizante emerge das sombras, que se revela ser nada menos que o Rei List. A figura maciça está envolta em escuridão, e sua forma esquelética tenta agarrar o cajado, que agora está brilhando com poder. Em pânico, Agunil grita que eles não podem derrotar o Rei List em seu estado atual. Ele insiste para que Light jogue o cajado para ele, afirmando que com ele será capaz de derrubar o Rei List. Light, que é mais ingênuo do que alguém lendo os termos e condições de um novo software, joga o cajado como foi instruído. Mas no momento em que o cajado sai das mãos dele e chega a Agunil, uma risada sinistra ecoa pelo salão. O mago solta uma risada ameaçadora e zombeteira, dizendo que não esperava que Light fosse enganado tão facilmente. Agora fica claro que tudo foi uma armadilha desde o início. O padre avança, confirmando friamente que Light cumpriu seu propósito. Ele se refere a ele como o garoto com o atributo errado ou a chamada magia de luz inútil.
Luz, que agora começa a perceber a traição, fica atordoado com o choque. Ele suspeitava disso o tempo todo, mas escolheu ignorar os sinais. Ele admite que queria acreditar que seres poderosos o trataram bem, precisavam dele, o aceitaram, e ele teve a chance de se aventurar com a pessoa que admirava. Mas assim como os meninos sonham em se tornar estrelas do esporte profissional, tudo isso foi apenas um sonho que ele estava simplesmente fabricando em sua cabeça. Ele reflete sobre o quanto queria provar que as pessoas que uma vez o menosprezaram estavam erradas. Memórias passam pela mente dele. Um jovem Seiya prometeu que eles iriam em aventura juntos. O sonho dela sempre foi estar ao lado dele, mas essa lembrança se despedaça quando Seiya agora friamente diz que atrair Light para essa armadilha foi moleza. Vários esqueletos zumbis semelhantes a mortos-vivos o cercam de todos os lados enquanto ele tenta afastá-los com sua magia de luz sagrada. Perto dali, Agunil, que carrega um cajado com ponta de crescente, continua rindo maniacamente como se estivesse assistindo a uma comédia stand-up, em vez de alguém lutando por sua vida. O amor de infância de Light, Seiya, está envolvido nos braços de Agunil, assistindo-o lutar com empolgação. Seiya explica que seu poder mágico é anormalmente alto, tornando-o perfeito para atrair os zumbis mortos-vivos famintos por magia. O padre observa que Light serviu bem o líder do grupo, Agunil. Enquanto isso, Agunil admira o cajado que Light recuperou, afirmando que, como estão no local de descanso do lendário Rei List, é apropriado que Light se torne uma refeição para os mortos-vivos. Ele então se despede de Light e sarcasticamente se refere a ele como aquele amaldiçoado com o tipo errado de poder, também conhecido como a magia da luz. Enquanto todos estão ocupados se vangloriando, Light continua lutando desesperadamente com seu poder sagrado de luz. Ele até empurra de volta a horda de zumbis enquanto pensa em como está perto de desmoronar. Um Light atordoado grita o nome de Seiya como se ele fosse algum herói em um filme de comédia romântica. Enfrentando o poder esmagador do Rei List, ele se pergunta se este é realmente o lugar onde ele vai morrer, enquanto é descartado como uma ferramenta. Mas então ele continua a lançar seu ataque de luz sagrada, apesar de estar cercado por inúmeros inimigos. Ele tinha anteriormente conseguido elevar sua magia de luz para o nível 6, mas ele só pode lançar feitiços intermediários que apenas repelem temporariamente os inimigos. Ele pensa amargamente em como todos o veem como inútil e o que tem os atributos errados. Não importa o quanto ele evolua, sua magia de luz carece do poder ofensivo necessário para sobreviver. Um Light ferido diz a si mesmo que não pode perder e que deve viver. Ele lança luz sagrada repetidamente, colocando cada grama de força no feitiço. Ele sabe que se parar, será devorado pela horda de mortos-vivos em segundos. Enquanto a magia brilha intensamente e afasta as sombras, Light avança em direção à saída da câmara de sono do Rei Lich. Ele diz a si mesmo que deve conseguir, e tudo o que precisa fazer é subir a colina perto da saída e escapar. Seu corpo está tomado pela dor e o sangue escorre de seus ferimentos. Ele grita que está sofrendo de deficiência de magia, o que pode estar causando danos a seus órgãos internos. Percebendo que sua magia está completamente esgotada, ele tropeça, mas sua determinação permanece intacta. Ele se arrasta para frente, determinado a provar que ainda não acabou. Assim que ele desmorona, ele avista algo próximo, o tanque mágico que Agunil carregava antes. Light percebe que Agunel, sendo arrogante como se fosse um grande herói, deve tê-lo descartado após adquirir o bastão do Rei Lich. Perseguido por mortos-vivos, Light implora aos céus, esperando que o tanque ainda contenha alguma magia. Ele se atrapalha e tenta encontrar o interruptor de ativação, enquanto ainda implora por pelo menos um pouco de poder. Segundos depois, ele consegue ativar o tanque, e uma onda de magia inunda seu corpo. Light fica pasmo com essa nova energia e grita que esse poder e sensação são incríveis. Mas então ele hesita ao sentir algo estranho, mas não consegue identificar o que é. A sensação é diferente de tudo que ele já experimentou antes. Sentado quieto em um canto da masmorra, ele reflete sobre o que acabou de acontecer e se pergunta se o que sente agora é semelhante a uma transferência mágica ou talvez algo mais. Ainda processando a sensação avassaladora que surge através de seu corpo, Light reflete silenciosamente que este poder parece totalmente diferente de antes. No entanto, quando os monstros mortos-vivos começam a se levantar, canalizando energia negra ao seu redor, Light lança luz sagrada mais uma vez. Energia radiante explode de suas mãos e ela contém a horda avançando. Segurando firmemente o tanque mágico, ele xinga baixinho e decide que deve sobreviver e escapar. O Rei List ainda está lá fora na masmorra, e sua forma esquelética irradia uma aura opressiva e ameaçadora, como se fosse algum tipo de ameaça certificada. À medida que a magia dentro da câmara cresce, Light se contorce de dor e fica sobrecarregado pelo súbito aumento de energia. Então, o Rei List fala com um tom sinistro e começa a provocar Light. Ele declara que se Light quiser sair da masmorra vivo, ele deve derrotar o chefe. Os olhos de Light se arregalam ao perceber que este deve ser o teste final da masmorra. Se ele conseguir superá-lo, deve haver uma saída deste lugar amaldiçoado.
Determinado, Light considera seu próximo movimento, sabendo que deve imobilizar o Rei Lich, mesmo que por um curto período. Se ele conseguir chegar à saída enquanto ganha alguma distância, pode ter uma chance. Quando o Rei da Luz começa a lançar um feitiço poderoso, um círculo mágico brilhante se forma acima de sua cabeça, emitindo uma aura assustadora. Light agarra o tanque mágico enquanto sente a energia dentro dele se intensificando. Ele de repente percebe que o tanque está restaurando sua magia à capacidade total. Então, com suas forças renovadas, Light declara confiantemente que pode fazer isso funcionar. Mais uma vez, como Harry Potter, ele lança o único feitiço que conhece, que é a Luz Sagrada. Como é um feitiço de baixo nível, Light observa que ele pode lançá-lo continuamente, mas o Rei das Trevas não é afetado e reúne energia sombria para atacar. Light é forçado a elaborar outro plano, segurar o inimigo enquanto avança em direção à saída. Se ele conseguir manter a pressão, talvez consiga escapar. A mão esquelética do Rei Lich brilha com energia sombria, estendendo-se como se fosse esmagá-lo. Mas Light, apesar de estar cercado por essa aura maliciosa, canaliza seu poder e se prepara para um contra-ataque. Uma explosão massiva de energia irrompe quando as duas forças colidem. O golpe atinge Light com força, mas ele cerra os dentes e se recusa a recuar. Então, num piscar de olhos, Light salta no ar e anuncia uma técnica chamada Light Magic Mirage. Ele grita que o verdadeiro alvo está aqui e declara que o aventureiro de baixo nível vai romper esta masmorra usando uma estratégia de ataque direto e audaciosa. Com o plano idiota de uma emboscada de um homem só, ele avança em direção ao seu inimigo. Gritando um grito de batalha, Light lança outro poderoso feitiço de luz sagrada, cuja energia atinge o Rei Lich. O choque de magia escura e de luz ilumina toda a câmara. Embora a magia de luz geralmente tenha poder de ataque zero, sua incrível velocidade é o que dá a Light a vantagem. Ele continua a lançar feitiços, luz sagrada uma e outra vez, atingindo o Rei Lich repetidamente. Ele espera que a rápida barragem reduza o movimento do inimigo. Para sua surpresa, o Rei Lich finalmente grita de dor, quando sua energia negra enfraquece sob o ataque incessante. Enquanto isso, Light ofega, quase no seu limite, mas de repente, aparece uma notificação dizendo que seu nível de magia do atributo luz alcançou o nível 10. Uma segunda notificação segue rapidamente e diz que uma nova habilidade chamada Chuva de Meteoros foi adquirida. Ele percebe, com admiração, que esta é a magia final de nível 10 do atributo de luz. Quando seu corpo começa a brilhar com um imenso poder, Light se prepara para a próxima fase da batalha. Ele agora está no centro da masmorra, cercado por vários monstros escuros e assustadores. A mão esquelética do Rei Lich avança novamente, e seu poder sombrio é mais forte do que nunca. Mas Light não recua. Diante do poder esmagador do Rei Lich, Light diz para si mesmo que não há como vencer. À medida que a situação continua a escalar, a mão esquelética do Rei Lich estende-se, sua energia sombria brilhando poderosamente. Light se prepara e chama o nome de Lich enquanto o golpe o atinge e o lança ao chão. Lutando para se levantar, Light observa em choque enquanto o Rei Lich se recupera sem hesitação. Sua aura escura intensifica-se ao soltar um rugido, e o monstro começa a comandar seus minions mortos-vivos para atacar. Seu corpo esquelético brilha com um poder sombrio e distorcido, enquanto libera uma onda de energia aterrorizante. Sobrecarregado, Light geme que isso é ruim ao perceber que, como toda mãe solteira, ele não pode desviar desse tiro a tempo. O imponente Rei Lich se ergue sobre ele, como se quisesse mostrar quem manda. Mesmo com dor, Light se força a se levantar, pois ainda está determinado a não desistir. Ele declara que não cairá tão facilmente, não importa o que aconteça. Canalizando sua energia restante, Light começa a brilhar com uma luz radiante. Ele anuncia que agora, finalmente, pode liberar a magia suprema da luz. Com todas as suas forças, ele grita e lança a Chuva de Meteoros, que é o feitiço de nível mais alto do atributo luz. Raios de luz caem como estrelas cadentes, envolvendo o Rei Lich e seu exército em um brilho devastador. Todo o campo de batalha começa a tremer, enquanto suas explosões rasgam as criaturas sombrias semelhantes a zumbis. A forma do Rei Lich começa a se desintegrar sob o ataque poderoso. Light, que agora está respirando como um garoto gordo que subiu correndo 2 lances de escada, nota que o consumo de magia do feitiço é tremendo, pois quase toda a sua mana desaparece em um único lançamento. A masmorra agora está silenciosa, e Light percebe que após a batalha sangrenta, o Lich King finalmente se foi. Ele exclama que finalmente derrotou um inimigo poderoso usando sua suposta magia de luz inútil. Mas a celebração é breve, pois um rugido monstruoso ecoa pela câmara. Para seu horror, Light vê o Rei Lich ainda de pé, e sua forma esquelética aparentemente ilesa. Sua aura sombria intensifica-se mais uma vez, enquanto o poderoso inimigo se prepara para atacar mais uma vez.
Neste exato momento, uma janela de status se abre na frente de Light, mostrando os detalhes do feitiço Chuva de Meteoros. Ele examina atentamente e percebe a terrível verdade. Embora o feitiço ilumine o campo de batalha e cubra uma grande área, seu poder de ataque ainda é 0, como todos os seus ataques anteriores. O Rei Lich, morto-vivo, começa a rir com uma voz distorcida e zombeteira. Ele zomba dos esforços de Light e diz que os ataques de Light foram como um menino coçando suas costas. O monstro declara que a magia de luz é totalmente inútil contra ele. Um Light extremamente frustrado grita repetidamente em desespero, enquanto suas mãos tremem como se um fantasma o possuísse. Sangue escorre de seu dedo, o que é um sinal de dano interno causado por grave deficiência de magia. Seu corpo está se desintegrando, e ele se pergunta se seus órgãos estão rompidos. No entanto, ao ver o tanque mágico nas proximidades, Light se recusa a desistir. Ele grita que ainda pode lutar e implora ao tanque por mais poder. Assim que ele se aproxima, algo inesperado acontece. Uma mão humana de repente emerge debaixo do tanque. Light não consegue acreditar no que está vendo e congela por alguns segundos. Enquanto Light olha fixamente para a mão humana surgindo dos escombros, ele ofega em choque. Uma figura começa a se levantar e ele vê que é uma garota escondida dentro dos restos do tanque mágico. Isso desencadeia várias memórias enquanto ele se lembra de Anudil chamando o tanque mágico portátil de pesado e incômodo. Light agora percebe que Anugil é uma fraude, e que seu design inovador para o tanque também era uma farsa. Ele fica extremamente furioso e jura salvar a garota a todo custo. Ainda atordoado, Light começa a remover a tampa do tanque mágico danificado. Ele fica ainda mais surpreso ao ver uma menina deitada dentro. Ele exclama que ela está viva, e internamente sente-se aliviado por encontrar outro sobrevivente na masmorra. Ele rapidamente percebe que seu atributo também é luz, e ela era a pessoa que estava sendo usada para a transferência de magia por Agunil, e sem saber por ele mesmo. Light fica ainda mais sério e triste ao refletir sobre o que isso significa. Para deixá-la portátil o suficiente para caber no tanque, Anuduel provavelmente a privou de comida e a manteve trancada dentro do tanque, forçando-a a fornecer magia continuamente. Ele fica incrivelmente triste ao admitir para si mesmo que não sabia a verdade. Mesmo agora, só de tocá-la, Light pode sentir sua magia fluindo para ele. Ele se lembra de como era o mesmo no passado, quando ele tinha carregado o tanque sem perceber que havia uma pessoa dentro. Ele pede desculpas a ela por feri-la sem saber, e então a abraça fortemente. Apesar de tudo, ela ainda está lhe dando sua magia. De repente, o Rei Lich solta um rosnado baixo, e sua energia sombria flui pelo ar enquanto se prepara para atacar novamente. Light rapidamente lança a luz sagrada, e o feitiço afasta o Rei Lich por um tempo. Light se lembra de todas as vezes que foi zombado e chamado de tocha ambulante, com magia inútil. Mas mesmo assim, ele nunca sentiu que foi tratado assim antes. Ao lembrar da risada fria de Agunil, Light recorda como ele foi apenas usado para obter o cajado do Rei Lich. Isso significa que Agunil também havia descartado a garota como se ela fosse lixo. Movido por pura raiva, Light declara que nunca perdoará Agunil. Ele mantém a garota perto e promete tirá-la de lá viva. Ele a incentiva a lhe emprestar sua força e promete corrigir as coisas e derrotar Agunil com suas próprias mãos. Agora, ardendo com determinação e ódio, Light começa a canalizar seu poder. Ele está de pé na escuridão da masmorra, completamente cercado pela energia ameaçadora do Rei Lich. Então, ele libera a luz sagrada na potência máxima, o que ativa sua habilidade de conjuração contínua. Uma energia radiante inunda o espaço, subjugando a escuridão com uma luz como ele nunca viu antes. Light grita que mesmo sem poder de ataque, sua magia é ainda uma força purificadora que não deve ser subestimada. Avisando o Rei Lich para sair do caminho, ele grita e força o feitiço além de seus limites. Bem nesse momento, uma notificação aparece e diz que a magia de luz atingiu seu valor máximo. Sem se incomodar com isso, Light lança luz sagrada novamente, mas outra notificação aparece dizendo que sua magia de luz atingiu o máximo. Repetidamente, ele lança o feitiço, recusando-se a parar. Ele grita para a garota, exigindo que saiam juntos dali. Mais notificações aparecem, cada uma repetindo o mesmo aviso de que a magia de luz atingiu o valor máximo. Ainda sobrecarregado, Light fica frustrado e grita para o sistema estúpido calar a boca. Ele exige poder de ataque e insulta as notificações mágicas como inúteis. Mesmo assim, ele continua repetidamente lançando luz sagrada e recusando-se a desistir. À medida que a energia sombria do Rei Lich atinge o auge, sua mão esquelética começa a brilhar de forma ameaçadora. Ele avança em direção a Light e a garota, mas Light imediatamente se coloca na frente dela.
a mão escura do Rei Lich desce com força e cai diretamente sobre Light. Enquanto bravamente protege a garota do ataque mortal do Rei Lich, Light começa a desabar. Seu corpo cede sob a pressão enquanto ele tenta se manter firme, enquanto a garota ainda está inconsciente no chão. Apesar da dor que atravessa seu corpo, ele range os dentes e agarra os últimos vestígios de magia em sua mão. Ele se recusa a desistir e, com determinada determinação, ele invoca sua luz sagrada e lança mais um feitiço em uma tentativa desesperada de sobreviver e salvar a garota. De repente, uma notificação do sistema aparece e diz que o nível de magia de luz encontrou um erro. Outra notificação segue e diz que o status atual encontrou um erro. Light percebe que algo está errado, pois sua magia está falhando anormalmente. Ele ofega ao perceber a gravidade da situação. Seu corpo está sofrendo de uma extrema perda de poder mágico, que é o custo de ultrapassar seus limites. Ao fundo, o Rei Lich ruge novamente, enquanto sua energia sombria brilha de forma ameaçadora. De repente, outra notificação aparece, dizendo que a magia de luz subiu de nível. Em seguida, outra notificação diz que atingiu o limite máximo para o atributo de luz. Isso é seguido por mais uma notificação que diz que uma conquista foi desbloqueada, e agora, o atributo de luz pode evoluir. Light olha incrédulo, enquanto o sistema pergunta se ele gostaria de evoluir o atributo luz. Ele está confuso, pois nunca ouviu falar de nenhum tipo de evolução de atributo. O sistema pergunta novamente se ele deseja prosseguir. Light hesita, enquanto ainda está atônito, mas então cerra o punho e declara que aceitará a oferta. Com isso, ele seleciona a opção sim no aviso do sistema. Em seguida, uma explosão brilhante e ofuscante de energia irrompe de seu corpo, como se ele tivesse atingido uma clareza pós-êxtase. Seu corpo inteiro é envolto em pura luz branca, enquanto a evolução começa. Luz grita de dor e admiração, mal conseguindo lidar com a enxurrada de poder. Após alguns segundos, uma notificação aparece e diz que a evolução do atributo está completa. Seus poderes evoluíram do atributo luz para o atributo raio. Light, que ainda está brilhando, murmura que, embora seu poder básico ainda seja luz, algo parece diferente agora. Ele então vê a tela de status recém-atualizada, onde um novo feitiço mágico, nível 1 laser, apareceu. Enquanto Light examina a habilidade, ele sente um calor intenso e poder se reunindo em suas pontas dos dedos, especificamente em seu dedo indicador e dedo médio. A energia crepita violentamente e ele instintivamente entende o que fazer. Enquanto isso, o Rei Lich, que ainda está andando por aí, como se nada tivesse acontecido, gira com uma energia escura ameaçadora, preparando-se para outro ataque. Light estreita os olhos, concentra todo o poder acumulado e, com um impulso instintivo, canaliza-o em um feixe focado. Segundos depois, um raio laser incandescente sai dos dedos de Light e atravessa a escuridão com velocidade e intensidade surpreendentes. O raio atinge o núcleo do Rei Lich e o envolve em uma explosão de luz. Ao mesmo tempo, uma notificação confirma e diz que a ativação do laser foi disparada. O feixe continua a intensificar-se, golpeando a forma do Rei Lich. Light se prepara enquanto o recuo da colisão balança seu corpo. O Rei Lich, por outro lado, grita de fúria enquanto o feixe atravessa sua forma esquelética. O monstro começa a rachar como papel de embrulho, enquanto seu corpo se estilhaça e finalmente desintegra-se sob o poder esmagador do novo atributo de raio evoluído de Light. O calabouço inteiro é engolfado por um flash ofuscante, e logo a energia sombria do Lich King desaparece sem deixar rastros. Light, que está ofegante e abalado, permanece de pé no rescaldo, enquanto seu corpo ainda brilha levemente com energia residual. Ao seu redor, os minions mortos-vivos pegos na explosão são obliterados em polpa. O outrora imponente e invencível Lich King desmoronou em pó e sua forma se desfez. Light olha para a devastação causada por seu laser e murmura incrédulo sobre o poder avassalador. A masmorra está preenchida com um brilho persistente, enquanto os últimos vestígios da energia negra do Lich King começam a desaparecer. Light observa que seu ataque derreteu a parede de rocha atrás do Lich King como se fosse vidro. Exausto, ele abre sua tela de status para processar o que acabou de acontecer. A tela mostra seu atributo evoluído, chamado Atributo de Raio Nível 1. Ele descreve a habilidade laser como uma que perfura tudo com o poder da ciência, e observa que sua potência depende da quantidade de poder mágico usado. Light vê o poder de ataque listado como 100.000 até infinito e reage com descrença atordoada, percebendo a escala de sua nova força. De repente, os restos do Rei Lich soltam um último rosnado e os mortos-vivos ao redor, que dizem ser uma horda de 1000, começaram a atacar. Light, que ainda está brilhando com o poder do atributo raio, declara interiormente que este é o poder de ataque que ele há muito desejava.
Ele se prepara para atirar novamente, chamando os mortos-vivos de nada além de pequenos peixes. Um feixe concentrado dispara de seus dedos, perfurando a horda com facilidade. Os mortos-vivos se desintegram instantaneamente em um clarão de luz, e até inimigos fantasmas são destruídos com um único golpe. Light percebe que até o sangramento de suas feridas parou graças à evolução dos atributos. Ele sente suas forças retornarem e confirma para si mesmo que seu poder mágico está de volta, mesmo que seu corpo esteja machucado. Ele olha para a menina deitada no chão e agradece a ela por tê-lo salvado. Com um sorriso, ele diz que vão fugir juntos. Invocando o pior poder de sua magia de raio, Light dispara outro laser e corta os obstáculos da masmorra. Uma notificação aparece confirmando que ele subiu de nível várias vezes como aventureiro. Após isso, Light declara que seu novo poder permitirá que ele corte qualquer coisa. Ele promete sobreviver e sair da masmorra. Ele acrescenta que mostrará ao céu a garota que esteve presa no tanque escuro, tratada como nada mais do que uma ferramenta. Recordando as palavras provocativas de Agunil, Light sorri e lança outro laser poderoso. O feixe atravessa a última barreira do calabouço e um tremor sacode as paredes. Uma nova paisagem surge além, um mundo brilhante com montanhas. Light olha para a luz que entra pelo buraco que ele criou. Sobrecarregado e exausto, ele desaba no chão. Um close de um olho amarelo observa a cena silenciosamente. A garota se ajoelha ao lado de Light e o observa com uma expressão preocupada no rosto. Pouco antes de Light disparar seu laser em direção ao céu, Agunil e seu grupo retornam com o cajado do Rei Lich. Agunil amaldiçoa frustrado, sentindo como se fosse desmaiar de pura exaustão. Ele range os dentes, pensando que a escuridão consome energia rápido demais e que é perigoso baixar a guarda, mesmo por um instante. Ao olhar para Light, ele percebe, com incredulidade, que Light foi realmente útil, e mais do que apenas uma isca. Light murmura baixinho que se sente como se estivesse sendo usado novamente. Próximo dali, mortos-vivos começam a se aglomerar novamente, e enquanto sua energia sombria pulsa, as criaturas avançam contra o grupo. Um sacerdote no grupo lança um feitiço e relâmpagos logo estalam ao redor deles. Agunil xinga e dispara uma flecha de relâmpago para afastar os inimigos, gritando para todos correrem. Por outro lado, a inútil Seiya geme de frustração, dizendo que a presença de Light está desencadeando despertares por toda a masmorra, piorando as coisas. Ela grita que não aguenta mais, mas Agunil implora aos outros para aguentarem, sabendo que estão perto de escapar. O grupo tropeça junto, e Agunil pede a Saiya para iluminar o caminho, pois não conseguem ver a trilha. No entanto, ela se recusa, e explica que já está no limite de suas habilidades mágicas. Agunil ri internamente, e pergunta se ela é capaz de usar magia de luz. Ele a insulta e reflete internamente que só a deixou entrar no grupo por causa de seu poder de ataque. Ele a ridiculariza por não ter inteligência e a chama de lixo. Ele então murmura que quer largá-la, mas admite que a magia dela ainda está fornecendo luz. Saiya olha para ele com raiva, mas não responde. Ela então murmura o nome de Agunil amargamente e pede ajuda. Agunil finalmente responde e implora para ela aguentar firme. Ele admite que pode usar magia de luz, mas seu poder é limitado e deve ser conservado para emergências. Saiya pergunta por que ele não usa apenas o cajado do Rei Lich. Agunil explica que o cajado é um item desconhecido que não pode ser usado até ser examinado adequadamente. Frustrada, Saiya grita e lança uma pequena chama, pedindo que a luz os guie. O grupo se reúne ao redor da chama tremulante e Agunil resmunga internamente que a luz é patética e só vai durar mais alguns minutos. Ele pergunta se jogaram a luz fora muito cedo e começa a considerar alternativas. De repente, um som de estalo ecoa que assusta Agunil. Um brilho fraco aparece no chão e o piso abaixo deles fica vermelho e quente. O padre grita que algo está errado, mas não consegue identificar o que, pois está confuso com a mudança repentina. Agunil murmura que não entende o que está acontecendo, mas antes que ele possa terminar sua frase, uma explosão de fogo irrompe de baixo, e Agunil grita para todos correrem. Do outro lado, Light dispara um laser na tentativa de neutralizar a explosão. Saiya fica chocada e grita que há fogo por toda parte, tomada pelo calor. Agunil grita para alguém apagar as chamas. Saiya geme de nojo, dizendo que o cheiro da poção queimada fede. Beginning concorda que o fedor é horrível, mas diz que ainda é melhor do que morrer. As roupas do grupo começam a queimar devido ao calor. Saiya grita que o cheiro é terrível. O padre pergunta nervosamente se essa explosão pode estar ligada ao covil do Rei Lich. Ele aponta para o céu acima deles, onde o teto rachou, revelando a luz entrando. Agunil questiona se isso é magia do Rei Lich. Saiya instiga o grupo a se mover enquanto o padre sugere que ofereçam algo a Light. Saiya resmunga que Light era irritante até quando criança. Ela então se pergunta em voz alta onde está a magia de atributo de Light agora, chamando-a de a pior de todas.
Início se contorce com as palavras dela e avisa que se isso realmente é a magia do Rei List, eles estão em sérios apuros. Agunil concorda, dizendo que se devorar luz, eles serão os próximos. O sacerdote pede a Saia para agir. Agunil grita que eles precisam do poder da luz agora. Saia declara que ela está cuidando disso e começa a preparar um feitiço. Agunil urge a todos para se mexerem rapidamente. Eles precisam escapar rápido. Uma pequena chama ilumina a masmorra novamente, lançando um brilho fraco nas paredes. Enquanto isso, a mão de Light treme enquanto ele tenta se levantar, exausto e lutando para manter a consciência. Uma pequena luz brilha na masmorra, lançando uma leve iluminação nas paredes ensanguentadas. Light abre lentamente os olhos, confuso com o ambiente ao redor. Ele suspira e murmura de forma incrédula, perguntando-se se realmente ainda está vivo. Ele toca ao lado do corpo e faz uma careta, observando em voz alta que levou um ferimento fatal no estômago. Enquanto pensa, ele se lembra de como, em desespero, ele gritou para Agunil esperar por ele antes de tudo escurecer. Ainda sonolento, Light esfrega os olhos e lança um feitiço de luz fraca para enxergar melhor. O brilho suave na masmorra é suficiente para ver o estado machucado de seu corpo. Ele ofega levemente, notando que a ferida ainda dói e que suas roupas estão rasgadas. Ele diz a si mesmo que não há como a cobra Agunil e os outros voltarem. Ele então examina a sala com confusão e pergunta quem poderia ter tratado suas feridas. É nesse momento que ele nota a garota do dispositivo de mana, Yami, que o observava silenciosamente. Sua pele pálida e cabelo branco são inconfundíveis, e Light imediatamente a reconhece como a garota que estava presa no tanque de mana. Yami aponta silenciosamente para a luz acima, atraindo seu olhar. Light diz a ela que pode usar magia novamente, e pergunta curiosamente se foi ela quem o curou. Ela permanece em silêncio e não diz uma única palavra. Light interpreta o silêncio como confirmação e responde que entende. Ele expressa sua gratidão e explica que há um cheiro persistente de ervas medicinais no pano usado para tratá-lo. Ele também comenta que a firmeza das bandagens sugere uma aplicação cuidadosa. Pensando em voz alta, Light reflete que seu nível de aventura deve ter aumentado, o que poderia explicar por que ele se curou tão rapidamente. Ele explica a si mesmo que o nível de um aventureiro afeta a força física e a recuperação, enquanto os níveis de magia são determinados pela proficiência mágica. Ele se lembra de que os níveis de aventura geralmente não aumentam muito, a menos que inimigos sejam derrotados. Funções de suporte, como curandeiros, só ganham experiência mínima. Light abre sua tela de status e a examina. Ele diz que estava no nível 15 antes, mas agora está no nível 30. Seus olhos se arregalam ao perceber que deve ter derrotado o Lich King. Ele murmura que derrotar inimigos é natural para aventureiros, mas até agora ele não conseguiu fazer isso. Olhando para os danos na área, ele vê as marcas deixadas na parede de rocha. Light aperta o punho e diz que as coisas são diferentes agora. De repente, Yami espirra, incomodada pelo ar empoeirado. Light rapidamente pergunta se ela está bem e diz para ela esperar. Olhando mais de perto, ele nota que o corpo dela ainda está coberto de sangue. Ele cuidadosamente coloca seu manto sobre ela e diz para ela se aquecer um pouco. Yami olha para ele com surpresa, mas Light diz seu nome suavemente. Depois se apresenta antes de perguntar o nome dela. Yami fica em silêncio por um momento. Então, com uma voz suave e clara, ela diz que seu nome é Yami. Light repete em voz alta, surpreso por ela ter respondido, e não ficar quieta, como uma pessoa de QI baixo. Ele diz o nome dela novamente, e observa sua expressão distante, mas gentil. Ele nota que ela não fala muito, o que faz sentido, já que provavelmente ela tem sido encaixotada naquilo. Dunk por sabe-se lá quanto tempo. Uma memória passa por sua mente, e ele vê Agunil rindo, gabando-se de que ele é o único com o atributo de luz. Luz cerra os punhos levemente, dizendo a si mesmo para manter a calma. Virando-se para Yami, ele sugere gentilmente que eles voltem para a cidade. Ela olha para ele com uma expressão incerta, mas curiosa. Sorrindo para ela, Light diz que quer mostrar a ela o mundo lá fora. Enquanto Yami continua a observá-lo silenciosamente, Light pensa consigo mesmo que não pode deixá-la para trás, pelo menos não assim. Se eles forem sobreviver juntos, vão precisar de dinheiro, um lugar para ir e um plano. Mas por agora, ele se vira para ela e pergunta gentilmente se ela poderia esperar só um pouco mais. Ainda se sentindo inquieto, Light sabe que há algo que falta fazer. Sorrindo confiante, ele declara que é hora de reunir o saque. Em pé ao lado de Yami, ele acrescenta que o saque é para ela e para seu futuro. Ele pega um orbe brilhante e Yami observa com curiosidade. Inclinando a cabeça, ela mostra sua confusão sobre o objeto. Light explica que é o núcleo de um morto-vivo. Ele diz que núcleos como esses caem quando inimigos são derrotados e podem ser trocados por itens úteis. Ele acrescenta que o saque dos mortos-vivos não é muito valioso, mas é melhor do que nada. Light continua, dizendo que pode vender isso por dinheiro assim que voltarem. Ele reflete que não há chance de que Agunil vá pagar a recompensa da missão de qualquer forma. Seu equipamento está em frangalhos, um claro sinal do desgaste da batalha.
Yami está sentada perto, ouvindo atentamente. Light se vira para ela e pergunta se ela está bem ajudando-o. Ele agradece sinceramente. Yami faz um leve aceno em resposta. Light chama seu nome novamente para garantir que ela está com ele. De repente, Yami desmaia e Light corre para pegá-la. Ele nota a caixa mágica próxima e percebe que ela passou por muito. Mesmo assim, ela teve a força para despir ele e tratar seus ferimentos. Ele diz para ela descansar agora, assegurando-a de que não há mais monstros à frente. Ele promete pegar o loot sozinho. A expressão dela suaviza enquanto ela se deita. Envolvendo-se no manto da luz, Yami fecha os olhos. Uma calma se instala sobre ela. Light ilumina a masmorra, ainda se perguntando para onde a Gunnil e os outros foram. Ele questiona se eles simplesmente fugiram, então murmura que Yami deve ter usado poções e ervas para tratá-lo, e observa que serão úteis mais tarde. Avistando uma pilha de itens por perto, Light nota alguns pedaços de pano. Olhando mais de perto, ele os identifica como roupas de reposição deixadas por Seiya. Ele acha que pode encontrar algo para Yami vestir. Ele examina o tecido, mas suspira quando vê que é pouco mais do que fios. Light olha para Yami, observando que ela está vestindo apenas roupas íntimas. Ele pensa que ela deve estar com frio. Um pouco em pânico, ele murmura que se andar por aí com uma garota vestida assim, pode ser preso. Ele exclama para si mesmo que não tem hobbies estranhos e é apenas alguém cuja magia evoluiu recentemente. Seus pensamentos voltam para o orfanato. Ele lembra do padre, dos rumores, dos sussurros sobre atos repugnantes. Recorda-se das pessoas dizendo que o padre rezava sobre meninas órfãs e as tratava terrivelmente. Ele se pergunta se Seiya também foi uma dessas meninas infelizes. Light pensa mais longe. Se Seiya era a amante do padre e agora ela está com a Gunnil, isso significaria que eles estão conectados desde o início. Ele cerra os punhos, se perguntando se o resto dos boatos eram verdadeiros. Ele se lembra de ouvir que os órfãos foram vendidos para traficantes de seres humanos. Ele pensa em como a Gunnil tratou Yami e percebe que ela também pode ter sido considerada uma mera mercadoria. Olhando para ela, Light pensa que Yami é uma ferramenta viva, algo que o sacerdote deixou para trás. Sua expressão endurece com determinação. Ele diz a si mesmo que, por enquanto, recuperar o saque do Rei List é a prioridade. Ele retoma a coleta dos núcleos dos mortos-vivos, se preparando para o que vier a seguir. Segurando o outro núcleo, Light observa que até as cinzas do Rei List têm valor, e ele recuperará tudo o que puder. Enquanto vasculhava os restos, Light encontra um pedaço de tecido antigo e parece surpreso. Ele o pega, imaginando o que poderia ser. Então ele percebe que é a túnica do Rei List transformada em cinzas, mas isso pode ser um sudário funerário. Pouco depois, ele chama por Yami e se aproxima segurando-o por manto. Light pede desculpas por fazê-la esperar e diz que está quase na hora de ir. Ele lhe entrega o manto escuro, dizendo para ela colocá-lo. Yami o examina e percebe que Light o confeccionou a partir dos restos do manto do Rei List. Ela o veste com cuidado, mostrando sua apreciação. Light sorri e diz que combina perfeitamente com ela. Yami olha para ele, seus olhos brilhando. Light pergunta se ela gostou. Yami começa a se levantar, então começa a correr. Light rapidamente chama por ela, oferecendo sua mão para ajudá-la a se levantar. Sua expressão revela uma mistura de confiança e hesitação. Yami olha para sua mão, lembrando-se de sombras e figuras perigosas pairando ao redor dela. Luz gentilmente dá um tapinha em sua cabeça e diz suavemente que devem partir juntos. E para sua surpresa, Yami concorda alegremente. Percebendo o estado abatido de Yami, Light vê que ela está cochilando em pé. Em vez de deixá-la dormir, ele a acorda e diz gentilmente que a saída ainda está longe e a encoraja a subir em suas costas. Yami olha para ele com uma expressão de preocupação e confiança. Light a tranquiliza para não se preocupar, embora admita que pode ser difícil. Ele reflete que, graças ao aumento de seu nível de aventura, está ficando mais forte. Light menciona que está acostumado a carregar coisas desde que era um garoto de recados, embora agora possa ter ficado um pouco ganancioso. Olhando para Yami com uma determinação silenciosa, Light a levanta em suas costas. Ele nota que ela é incrivelmente leve, não apenas em peso, mas em sensação. Ele compara isso a quão pesados seus fardos habituais pareciam no orfanato. Enquanto ele caminha, Light pensa sobre como a Gunnil e os outros sempre enfatizaram manter a carga pequena e leve. Yami se agarra a ele e pergunta se ele está bem. Light responde que está bem, assegurando-a de que agora tem a força de nível 30 e o espírito para igualar seu nível mágico. Em seguida, Yami olha para frente com curiosidade, e Light observa que o ar antes fétido de morte agora cheira a verde. Eles se aproximam da saída do calabouço, com a luz brilhando no topo das escadas. A cada passo, o ritmo de Light permanece constante enquanto se aproximam do mundo exterior.
Assim que saem da masmorra, Light olha para o céu claro e sente uma onda de alívio tomando conta dele. Ele faz um discurso digno de Oscar e declara que finalmente conseguiram alcançar sua liberdade. Yami olha para ele com olhos arregalados e imita seu riso. Em seguida, Light coloca Yami com cuidado no chão e diz para ela tentar ficar em pé sozinha. Ele pergunta como ela se sente e verifica se está tudo bem. Yami, que está pisando pela primeira vez, responde que o chão parece macio. Light sorri e pergunta se ela pode ver o mundo agora, incentivando-a a absorver tudo. Yami olha ao redor e vê o tanque de mana sombrio deitado no chão próximo, e se lembra de onde ela veio. De repente, Light levanta os braços e grita que está de volta, sua voz cheia de animação, excitação e alívio. Mas as memórias voltam à tona enquanto ele se lembra das traições, dos monstros, dos momentos de quase morte que enfrentaram recentemente. Ele relembra o passado de Yami e seu tempo no tanque e todo o seu sofrimento. Imagens de Agunil e do sacerdote com olhos azuis frios passam por sua mente. Light aperta os punhos e grita furiosamente na floresta aberta que conseguiram sobreviver apesar de terem sido traídos. Enquanto isso, o partido Silverwill se aproxima da vila em uma carroça puxada por 2 cavalos. O careca Kutz, que está dirigindo rapidamente, chama a atenção dos locais por causa de sua cabeça brilhante. Dentro da carroça, Seiya percebe as pessoas olhando e reclama alto que todos estão olhando para ela, se perguntando por que ela tem que aparecer assim. Seiya grita que nunca vai conseguir se casar agora. Agunil grita com ela para calar a boca, chamando-a de pirralha em seus pensamentos. Ele reflete que a maioria de seus suprimentos foi queimada e apenas um pouco de saque permanece na carroça. Ele chama Kutz e diz para parar, afirmando que é hora de cuidar de algo. A equipe percebe que ainda há algum saque na carroça, mas não é suficiente. Seiya olha para a cabeça careca brilhante de Kutz enquanto ele murmura algo para si mesmo, como se tivesse acabado de escapar de uma instituição mental. Está claro que eles planejam roubar alguém rico para que possam pegar seu dinheiro e roupas. Kutz protesta, dizendo que não podem fazer isso, e aponta que embora a área seja perigosa e a segurança seja baixa, ainda há vários guardas patrulhando por aí. Agunil então se vira para Seiya e pergunta se ela precisa se lavar, apontando que ela parece que alguém a espancou. Seiya admite que está cheirando como uma lata de lixo de uma semana, o que faz Agunil sorrir. Ele diz que eles são o grupo Silverwill, e seu tom sugere que sua reputação por si só deveria fazer com que as pessoas os ajudassem de bom grado. Mas Kutz balança a cabeça e diz que isso não vai dar certo. Vestidos como estão, ninguém vai acreditar neles. Agunil diz que eles vão dar um jeito, enquanto Seiya olha para ele com um olhar confuso. Kutz, por outro lado, ainda protesta, dizendo que Agunil absolutamente não deveria manchar o nome da festa deles. Agunil acrescenta que parece que eles terão que voltar ao campo afinal, já que tem suprimentos de emergência armazenados lá. Kutz pergunta o que Agunil está pensando, sabendo que se ele fosse pego fazendo algo imprudente, isso destruiria seus laços comerciais. Ao ouvir isso, Agunil xinga o padre em voz baixa e pensa em todos os crimes quase cometidos por ele. Agunil resmunga que se seus poderes mágicos tivessem voltado, ele estaria caçando monstros agora mesmo para vender algumas gotas e sobreviver. Sua voz está cheia de frustração enquanto reflete sobre o destino de Yami. Ela era pequena e leve, e seu poder mágico era extraordinário. Agunil recorda como não foi fácil quebrar sua vontade. Ele também observa que o cajado do Rei List absorveu um forte golpe, mas não sofreu um arranhão. Ele se pergunta em voz alta se o cajado é feito de algum material especial, e começa a pensar sobre suas possíveis maldições. Eventualmente, depois de pensar em 1000 coisas como um menino com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Agunil decide que precisa voltar à capital para investigar. Ele sabe que será difícil, mas é necessário. Agunil afirma que terá que refazer o tanque mágico do zero. Ele explica que o tanque mágico tem muitas limitações, pois precisa de uma pessoa dentro mantida à beira da vida e da morte, e ele tem que carregá-lo sozinho. Além disso, a pessoa dentro deve ser pequena, leve e ter uma alta quantidade de poder mágico, de preferência, uma menina magra. Recordando seus primeiros experimentos, Agunil menciona que durante a fase de pesquisa, eles até tentaram amputar membros, mas ele conclui friamente que eles não duraram muito. Virando-se para o vagão, Agunil diz a Kutz que assim que voltarem, este precisa conseguir uma criança para ele, como de costume. Ele acrescenta que não se importa com o quanto isso custa, sabendo o quão rara é uma pessoa assim. Agunil explica que precisa de uma garota com o maior poder mágico, o que significa que ela deve ter o atributo sombra ou luz. Kutz concorda, dizendo que ambos os atributos são raros, especialmente o sombra, que ocorre em apenas uma a cada 10.000 pessoas.
Ele sugere que eles verifiquem grandes orfanatos ou entrem em contato com os comerciantes de escravos com os quais estão conectados. Kutz responde calmamente que entendeu, mas Agunil diz que não espera encontrar nenhum dos dois tipos a um preço baixo. Ele diz a Kutz para entregar a menina assim que uma for encontrada e acrescenta que, a menos que ela seja especialmente bonita, tipo sombra ou luz, nem se vendem bem como escravas. Agunil sabe que crianças com o atributo de sombra são frequentemente descartadas por famílias e orfanatos. Ele se lembra de Light, um menino com o atributo de luz que ficou no orfanato por anos sem ser expulso, rindo de maneira sombria. Agunil diz que ao comprar e usar esse tipo de lixo, eles estão fazendo um favor a essas pessoas de baixa vida. Ele zomba do absurdo do mundo e afirma que o que está fazendo é na verdade um serviço social. Ele pensa em Yami novamente, e se lembra de como, no começo, ela confiava nele. Ele lembra de ver a confiança desaparecer dos olhos dela, pouco a pouco, enquanto ela estava presa em confinamento. Como um verdadeiro sociopata, Agunil acha que a esperança dela desmoronando foi a melhor parte. A expressão dela quando finalmente foi empurrada para dentro do tanque foi pura perfeição. Agunil começa a rir de forma maníaca, ao lembrar do terror de Yami, e diz que poderia reviver aquele momento para sempre. Zé o observa com inquietação, enquanto ele ri com expressões distorcidas e malignas. Agunil diz que não há nada como pisar na dignidade de alguém, e até declara que ele merece esse prazer. Ele continua a tagarelar e diz que superou a humilhação e se elevou acima disso. Assim, ele tem o direito de se vingar e fazer o que quiser. Agunil grita que o mundo é injusto e que ele vai pegar o que quer. De volta à floresta, Light percebe algo à frente. Ele aponta e chama Yami para vir antes de dizer que tem um pedido para ela. Light afirma novamente que ele tem um pedido para Yami. Ele aponta para uma nascente próxima e pergunta se ela a vê, sugerindo que eles vão se lavar. Yami hesita por um momento, pois não tem certeza do que ele está pedindo. Light a encoraja gentilmente, dizendo que é bom e que ela deveria experimentar. Ele insiste, acrescentando que ambos estão com um cheiro ruim depois de tudo que passaram. Light admite que também está coberto de suor e sujeira, oferecendo um sabonete. Ele o entrega a Yami e menciona que ela ficou presa naquele tanque por muito tempo, e não é de se estranhar que ela cheire a peixe podre. Ele também lhe oferece um pouco de comida, mencionando que, como aventureiro de classificação A, trouxe uma boa carne seca e brinca que até conseguiu de graça. Vários minutos depois, Light percebe que Yami ainda não voltou e comenta em voz alta que ela já deveria ter terminado. Ele então a chama e pergunta se ela já terminou de tomar banho, mas Yami não responde e fica completamente em silêncio. Preocupado, Light tenta chamá-la novamente, desta vez com mais urgência. Ele tenta se acalmar, dizendo que vai apenas dar uma olhadinha. Enquanto ele se aproxima da nascente, Luz chama novamente por Yami, perguntando o que está acontecendo. De repente, ele vê Yami na água, sentada com as roupas ainda vestidas, pois ela não sabe como tomar banho. Surpreso, Light chama-a novamente, lembrando-a de que ela deve tirar a roupa antes de entrar na água. Yami permanece em silêncio, e como ele não sabe como responder, Light começa a entrar em pânico um pouco, se perguntando se realmente tem que começar explicando como tomar banho. Em seguida, ele gentilmente pede novamente para ela tirar a roupa primeiro e a tranquiliza, dizendo que não tem problema fazer isso. Yami hesita e nega suavemente o pedido, explicando que se ela tirar a roupa, eles desaparecerão e ela não os terá de volta. Light a tranquiliza e diz para ela não se preocupar com essas coisas. Ele promete lavar suas roupas para ela, assim elas ficarão limpas de novo, e acrescenta que ela também vai se sentir limpa. Vários minutos depois, Light chama Yami novamente e pergunta se ela já terminou, mas Yami permanece em silêncio novamente, o que faz Light se perguntar se ela não entendeu as instruções. Aumentando a voz, ele chama o nome dela novamente e diz que vai verificar se ela está tomando banho ou não. Ao se aproximar do lago, Light fica surpreso ao perceber que Yami estava apenas sentada lá, olhando para a água o tempo todo. Ele questiona se ela sequer entende o conceito de lavar o corpo e se pergunta como ela sobreviveu tanto tempo. Suspirando, Light reconhece que ela esteve dentro de um tanque todo esse tempo. Além disso, se ela pegar um resfriado, será um problema para ambos. Ele reflete que Yami é uma garota, mas ele nunca teve pensamentos inapropriados sobre ela, embora admita que provavelmente está apenas tentando se convencer disso. Light sabe que Yami nunca será capaz de lavar o próprio corpo, então ele decide que ele mesmo a lavará. Ele se tranquiliza dizendo que não é estranho, pois ele só está ajudando porque ela claramente não pode fazer isso sozinha. Yami murmura algo e Light rapidamente exclama, para não tirar apenas a primeira parte de sua frase fora de contexto. Depois que eles terminam, Light diz a ela que eles terminaram, e Yami finalmente se encontra em roupas limpas. Light sugere que eles andem um pouco mais, e depois parem para comer. Ele até pergunta se Yami quer andar em suas costas, dizendo que se ela ficar cansada, é só falar que ele a carregará a qualquer momento.
Infelizmente, enquanto eles estão andando, uma criatura monstruosa surge das árvores, com olhos vermelhos e maliciosos. Light e Yami param no caminho e decidem enfrentar a ameaça. Light lança seu feitiço rapidamente e se prepara para protegê-la. Ele avalia a situação, pois há muitos inimigos, mas também percebe que eles são fracos. Com urgência, ele grita para Yami ficar atrás dele, mas esta hesita. Light chama seu nome novamente e pergunta o que diabos ela está fazendo. Enquanto isso, Yami olha para os monstros, de olhos arregalados e congelada como um cervo nos faróis de um carro. Light, que agora está ficando extremamente desesperado, grita o nome dela novamente, tentando tirá-la do transe. Ele rapidamente derrota os goblins e se vira para ela para perguntar se ela não o ouviu. Ele a avisa que mesmo que os goblins sejam fracos, eles ainda irão matá-la se tiverem a chance. Yami olha para ele com uma expressão de dúvida. Um frustrado Light rosna baixinho e a segura perto, mas não diz nada. Yami solta um pequeno rosnado em resposta. Em breve, Light sugere que eles façam sua refeição agora, já que logo escurecerá. Apontando para uma pedra próxima, ele diz que vai montar acampamento ali e pede a Yami para avisar se algo acontecer. Quando ele está sozinho, reflete sobre o comportamento dela e percebe que não é de se admirar que ela nem saiba o básico. Light e Yami sentam-se silenciosamente perto da fogueira, enquanto o ensopado ferve. O aroma de... a comida sobe, e Light pergunta a Yami se o cheiro está bom. Este não responde à pergunta simples como uma pessoa normal, mas pergunta se este prato se chama ensopado. Light confirma que sim e explica que é um ensopado especial da floresta, que é uma das suas receitas favoritas das suas muitas aventuras. Em seguida, Light começa a apontar os ingredientes, observando que algumas das folhas cheiram a alho e que os vegetais de raiz ficam cremosos quando cozidos. Ele acrescenta que esta versão inclui 5 tipos de ervas e uma boa carne seca. Um Light animado anuncia que está pronto e diz a Yami que este pode ser o melhor ensopado que ele já cozinhou. Ele a avisa para ter cuidado porque está quente e explica como usar a colher para pegar. Ele também mostra como soprar para que o ensopado esfrie, e Yami imita tudo que ele faz antes de dar uma mordida. Light observa Yami de perto, porque seus pais nunca lhe ensinaram boas maneiras, e pergunta como estava. Yami olha para ele com seus olhos grandes e brilhantes, o que claramente significa que ela gostou da comida. Satisfeito, Light sorri e diz para ela comer devagar e aproveitar. Ele acrescenta que ela pode comer o quanto quiser. Sob o céu aberto da noite, Light olha para Yami e diz que gostaria de saber mais sobre ela. Ele pergunta gentilmente se pode fazer algumas perguntas e Yami permanece em silêncio, mas não se opõe. Light começa perguntando se ela sabe seu nome de família, mas ela responde negativamente enquanto continua a comer o ensopado. Light tenta novamente e pergunta se ela pode usar magia, mas Yami dá a mesma resposta, que ela não sabe. Em seguida, Light pergunta se ela sabe onde fica sua casa. Ele sugere que, se ela estiver de acordo, ele a levará de volta para a cidade, e se ela não tiver um lar, ele pode levá-la a um orfanato. Mas Yami responde que sua casa é a torre, e ao ouvir isso, Light a corrige gentilmente, dizendo que a torre mágica não é sua casa, pois é apenas o lugar onde ela foi mantida. Ele pergunta onde ela estava antes disso, mas mais uma vez, Yami responde que não sabe mais nada. Lembrando do passado, Yami se recorda como, no dia em que foi levada, alguém lhe disse que a torre era seu lar. Com um olhar preocupado, Light diz que isso não está certo. Ele ressalta que nunca a acolheram e que a torre mágica rejeitou até mesmo sua família. Yami inclina a cabeça em confusão, tentando entender o que ele está dizendo. Dirigindo-se a ela mais diretamente, Light diz que ela é uma garota que foi criada em um lugar onde o conceito do valor da sua vida não existia. Um preocupado Light se pergunta em voz alta que tipo de coisas eles a fizeram passar. Enquanto começa a processar o que ela pode ter passado, ele nota que Yami adormeceu. Cuidadosamente, ele envolve Yami em um abraço reconfortante, oferecendo-lhe calor enquanto ela dorme. Enquanto observa o céu cintilante, Light jura que nunca os perdoará pelo que fizeram a ele e Yami. Ele promete que quando voltar à Torre Mágica na capital, ele se vingará de Yami. Light confessa que a Gunil também o usou como bode expiatório. Ele revela que eles jogaram Yami naquele tanque como se fosse um objeto. Tudo isso o deixou tão irritado que, em um dado momento, ele até considerou eliminar a equipe Lobo de Prata. Light olha para Yami, ainda dormindo pacificamente em seus braços. Ele reflete que se realmente fosse adiante com esse plano, poderia ser preso, e então não tem ideia do que aconteceria com ela. Ele imagina Yami sendo vendida sozinha, sem saber como sobreviver. Mesmo que um orfanato a acolhesse, ela teria uma vida difícil. Então Light resolve se conter, ao menos o suficiente para evitar ser capturado. Ele fará apenas o suficiente para fazê-lo sofrer, e pensa que a Gunil é orgulhoso demais para admitir que foi derrotado por alguém como Light, que é órfão e tem um atributo fracassado.
Ainda assim, Light sabe que mesmo se acabar sendo caçado, ele encontrará uma maneira de escapar. Mas Yami, que tem instintos de sobrevivência de um filhote de elefante, não sobreviveria sozinha. Segurando suavemente sua pequena mão, Light olha para seu rosto adormecido e promete a ela suavemente que não a deixará sozinha. Será que Light realmente manterá a promessa de proteger Yami, ou as sombras da capital os arrastarão de volta para um pesadelo do qual acabaram de escapar? Comente. A determinação de Light. Se você está pronto para ver a justiça sendo feita, aperte o botão de curtir e não se esqueça de se inscrever para mais resumos emocionantes e cheios de ação. Como sempre, obrigado por assistir.